Então, pessoal, agora nós vamos trabalhar na segunda aula aqui, onde a gente vai ver informações a respeito de documento, pop-ups e eventos. Então, aqui, o objeto document ele vai ser um objeto que vai trazer para nós todas as informações da tela. E a nossa função getElementById vai ser justamente para a gente poder trazer informações dessa tela. Para que serve isso aqui? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu deixei um formulário pronto aqui para a nossa aula 8. É bem tranquilo, tá vendo? Aquela nossa parte padrão. Criei um formulário e dentro dele eu criei duas inputs, tá vendo? Uma input chamada número 1 e outra input chamada número 2. Ambas do tipo num. Só mostrando aqui para vocês a página. Essa página aqui, bem tranquilo, né? No caso do tipo number. Trocar só para o tipo number aqui, para elas poderem funcionar. Beleza. Então tá aí os nossos numbers aí, são os nossos valores. O que eu quero fazer? Eu quero fazer de que de alguma forma eu consiga pegar esses valores que estão aqui dentro. Então eu vou abrir o console aqui primeiro, só para mostrar para vocês como que funciona. Então, aqui, para mim poder selecionar esse elemento aqui na tela, a gente vai precisar de alguma forma identificar ele de maneira única dentro do nosso formulário. Se vocês lembrarem lá quando a gente estava mexendo no CSS, lembra que existe um atributo chamado ID. Esse atributo ID ele serve justamente para identificar unicamente o nosso formulário, o nosso elemento aqui dentro da nossa página. Então, o que a gente vai fazer vai ser colocar um ID nas nossos dois inputs. Então, o primeiro chama número 1 e o segundo chama número 2. O indicado é que vocês trabalhem sempre com a propriedade ID e a propriedade name com o mesmo valor, para você não confundir nenhum dos dois na tela. Então, beleza. Nesse momento agora, eu sei que esse aqui tem o ID número 1 e esse aqui tem o ID número 2. Como que eu faço para selecionar? Igual eu falei, objeto document, ponto, aí eu vou procurar a função getElementById. E aí a gente coloca o ID como sendo uma string. Então, por exemplo, eu coloquei lá número 1. Isso aqui vai me retornar aquela input. E se eu quiser pegar o valor dela? Aí a gente usa a propriedade value. A propriedade value vai me retornar o valor que está lá dentro. Então, se eu tiver um 100, é 1000 lá no caso, olha lá, a propriedade value vai me retornar esses 1000. Se eu tiver 952, a propriedade value vai me retornar 952. E a mesma coisa acontece para o número 2. Então, eu vou lá, document, getElementById, número 2, value. E aí a gente vai retornar o valor que está no número 2. Com isso aqui pronto, é bem tranquilo a gente pensar em criar uma função. Então, eu vou vir aqui agora, nesse momento, eu vou criar um arquivo em separado. Então, eu vou vir aqui na minha pastinha, no meu bloco de notas, vou criar um novo arquivo, vou salvar ele aqui. Vou salvar ele de script 08.js. JS é a extensão do JavaScript. E aí eu vou criar a minha função. Vamos supor que eu queira fazer aquela função de calcular. Então, function calcular. Só que agora eu não vou receber parâmetros. Por quê? Porque eu vou pegar os valores lá da minha variável. Então, variável A vai ser document getElementById. Eu vou chamar ela de número 1, número 1. E a mesma coisa eu vou fazer para número 2. Número 2 é igual a document getElementById, número 2. E aí eu vou fazer o quê? Var resultado, no caso res, vai ser número 1 mais número 2. E eu vou logar esse valor, o resultado. Ok? Para mim poder importar esse arquivo JavaScript aqui, é bem tranquilo. Eu vou usar a tag script e eu vou usar a instrução src para me determinar qual é o caminho que eu quero buscar. Eu sei que o nome do meu arquivo é script08.js. Só que a tag script ela não é auto-fechamento, então eu tenho de abrir e fechar ela logo na frente. Como a gente não vai colocar nada por causa do src, é só abrir e fechar ela de uma vez. Quando eu atualizar a minha página, não vai acontecer nada. Mas se eu vier, por exemplo, e colocar os dois valores aqui, ó, 500 e 200, e chamar a minha função calcular, ele vai me retornar, opa, no caso, como eu não coloquei a opção .value, ele não deu certo. Tem de vir aqui e colocar .value. Se eu vier agora 500, 200, chamar minha função calcular,
Está lá a soma. Lembra que eu falei para vocês que tudo no JavaScript a gente trata como string por padrão? Quando eu fiz o mais, ao invés de fazer a operação de soma, eu fiz a concatenação. Então, para garantir, eu vou vir aqui fazer o parse int do número 1 mais o número 2. Atualizando aqui. Então, se a gente fizer o parse int, olha lá, na hora que eu logar de novo agora, atualizar minha página, 200 e 300, calcular, ele vai retornar o 500 aqui para mim. Bom, beleza, mas se está no log, se meu usuário não tiver acesso, ele não vai conseguir ver. Como que é uma forma que a gente pode fazer para mostrar isso aqui? A gente tem a funçãozinha também, que é interessante, que é a função do alert. Ela vai me retornar o pop-up aqui para mim. Então, eu vou falar assim, o resultado é, e concatenar com essa variável res. Pode ser uma das formas da gente fazer. Quando eu vier aqui agora atualizar e digitar os valores, chamar a minha função, o resultado é 700. E é isso aí. Então é bem tranquilo. Propriedade value vai retornar a função lá para mim. Por último, seria interessante, ao invés de eu ficar fazendo essa chamada aqui pelo console, se eu tivesse um botãozinho para mim poder clicar, né? Então, se a gente quiser que a gente tenha um botãozinho, a gente vai ter de colocar um evento. O que seria um evento? Seria justamente uma capacidade que o JavaScript tem de disparar uma função quando eu realizo algum evento. Por exemplo, quando eu clico no botão, quando eu digito algum valor, quando eu mudo uma opção, e é isso que a gente vai fazer. Como que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu HTML, vou vir aqui criar uma outra div, e aí eu vou criar um button, só que ele não vai ser do tipo submit nem do tipo reset, ele vai ser do tipo button. E aí eu vou colocar a ação onClick nele. OnClick, eu vou chamar a minha função calcular. Só isso, chamei a minha função calcular, e aí eu vou colocar lá calcular no botãozinho. Quando eu atualizar minha página, vai ter meu botão. Se eu vier aqui colocar 500 e 600, quando eu clico no calcular, o resultado é 1.100. E assim por diante. E se eu quisesse, ao invés de fazer um alerta, eu fizer um input, eu poderia fazer isso também. Eu posso vir aqui, criar mais uma div. Resultado. Eu vou criar um input, o ID dele vai ser resultado, name, resultado, type, number, size 10, só que como esse valor não vai ter nenhuma alteração, eu vou pôr ele como sendo read only, porque esse aqui vai só armazenar meus resultados. E aí aqui, além de fazer o alert, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o contrário. Quando eu pego a propriedade value por aqui, eu estou recebendo ela, eu estou fazendo a função get. Eu também posso fazer ela com a função set. Get element by id resultado, ponto value, vai receber a minha função res, a minha variável res. Então, atualizando a minha página, 500, 400, calcular, resultado é 900 e colocou aqui também. Eu posso tirar o pop-up, para mim poder vir aqui, eu vou comentar ele, vou deixar com 2 barrinhas aí. Aí agora ele vai ficar só calculando aqui embaixo para mim. Um último detalhe que dá para a gente poder adicionar é que se eu pegar o valor e clicar quando ele está vazio, vai ter um problema. Então eu posso vir aqui e posso fazer um teste antes. Então eu vou vir aqui e vou ver se número 1 for vazio ou número 2 for vazio, ou seja, se algum deles não tiver digitado o valor, eu vou dar um alert. Os 2 números são obrigatórios. Se não, aí a gente vai fazer o restante que é para calcular. E aí se tivesse o pop-up também mostraria ele aqui. Atualizando a minha função, agora se eu não digitar algum dos números, ele vai reclamar até que eu digite. Quando eu digitar, aí ele vai aceitar a minha função. Ok? Bem tranquilo, né? Lembrando, essa propriedade value, ela vai funcionar para todos os valores. Sejam eles um select, seja eles uma
um checked e assim por diante, um checkbox, um radio, button, propriedade value também funciona para eles. A única coisa que pode alterar é que a gente tem as propriedades, por exemplo, do checks, a gente tem a propriedade checked. Se eu quiser alterar o conteúdo de HTML de alguma div, é o inner HTML. E se eu quiser alterar um CSS, é o style. Mas as propriedades são as mesmas lá. Ok, pessoal? Assim a gente finaliza o JavaScript. Qualquer dúvida, não deixem de entrar em contato lá no fórum. Obrigado e até a próxima.